Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. No vídeo de hoje, nós daremos prosseguimento à leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na quarta parte do livro, que aborda a tutela jurisdicional executiva, tendo analisado os diversos procedimentos ordinários de execução das mais variadas obrigações, e tanto o processo autônomo de execução quanto o cumprimento de sentença de cada uma dessas obrigações. Nós estamos agora tratando dos procedimentos especiais e estamos no primeiro procedimento especial executivo, que é aquele que tem a fazenda pública como sujeito devedor. Então é a execução contra a fazenda pública. Os últimos vídeos já foram destinados a essa temática. Vamos continuar pelo tópico destacado na tela, a compensação com os créditos detidos pela fazenda pública. Então é a situação na qual a fazenda pública é devedora, mas a fazenda pública também é credora em face do exequente. Vejamos. O parágrafo 9º do artigo 100 da Constituição Federal, que foi acrescido pela Emenda Constitucional número 69 de 2009, prevê que, no momento da expedição dos precatórios, deles será abatido, a título de compensação, o valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela fazenda pública devedora. A regra prevê que a compensação abrange parcelas vincendas de parcelamentos que eventualmente o titular original do precatório tenha feito junto à fazenda pública. Um grande exemplo é o Refis, Programa de Refinanciamento da Dívida perante a União. Mas ficam excluídos de tal compensação os créditos da fazenda, aspas, cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. O termo usado é incorreto, atécnico. São os créditos com exigibilidade suspensa que ficam excluídos, haja ou não execução suspensa. Para os fins dessa compensação, antes da expedição dos precatórios, o tribunal intimará a fazenda pública devedora para que no prazo de 30 dias informe se possui créditos contra o credor originário do precatório que possam ser compensados. Parágrafo 10 do artigo 100 da Constituição Federal. Se a fazenda pública não cumprir tal prazo, perde o direito a tal compensação, ainda que possua créditos compensáveis, que obviamente continuarão existindo, mas terão de ser cobrados por outra via, por exemplo, por execução fiscal. Essa possibilidade de compensação, já no momento da expedição do precatório, é mais uma regra discutível quanto à sua constitucionalidade. Confere-se à fazenda pública a prerrogativa de fazer valer unilateralmente os seus créditos, sem necessariamente passá-los pelo crivo do processo de conhecimento, ou, quando menos, por um processo de execução que daria ao adversário da fazenda oportunidade de se defender mediante embargos do executado ou em processo de conhecimento. Viola-se
o devido processo legal, plasmado no inciso 54 do artigo 5º da Constituição Federal. Note-se que, no tribunal, não haverá exame aprofundado da procedência do crédito invocado pela Fazenda. Estar-se-á diante de um simples incidente interno a um processo executivo. Aliás, o parágrafo 9º desse artigo 100 da Constituição Federal alude a créditos inscritos ou não em dívida ativa, o que poderia sugerir que mesmo antes da inscrição, eles já seriam compensáveis pela via ora examinada. Mas essa leitura é desautorizada pelo próprio dispositivo, que também faz alusão a créditos constituídos e créditos líquidos e certos, características ausentes antes da inscrição em dívida ativa. Então, não é esse o sentido do texto. A referência a créditos não inscritos em dívida ativa só pode ser compreendida como dizendo respeito àqueles créditos que, por sua natureza, não são passíveis de inscrição em dívida ativa. Mas, mesmo assim, tem-se o problema da ofensa ao devido processo legal, que falamos ainda há pouco. Esses créditos, se não foram reconhecidos por sentença judicial, não passariam pelo crivo do Poder Judiciário. Como pretender compensá-los de plano em mero incidente em que falta cognição plena e exauriente? Frise-se que o problema de afronta ao devido processo põe-se nas duas hipóteses, na dos créditos inscritos em dívida ativa e na dos créditos não passíveis de inscrição. Mas nesse segundo caso, ele tende a ser ainda mais grave. No primeiro, ao menos houve prévio processo administrativo fiscal, o que de todo modo não basta para se permitir a supressão do contraditório em juízo. Tal regra tende também a ser, em determinadas hipóteses, incompatíveis com a coisa julgada, que é igualmente uma garantia constitucional elencada lá no inciso 36 do artigo 5º da Constituição. A eficácia preclusiva da coisa julgada, disciplinada no artigo 508 do CPC, nada mais é do que um instrumento a serviço da própria coisa julgada. Por ela, proíbe-se que as partes tentem desfazer a coisa julgada, que já se formou, lançando tardiamente mão de defesas e alegações que poderiam ter feito durante o processo de conhecimento e não fizeram. Ora, em muitos casos, o precatório fundar-se-á em um título judicial consistente em decisão que fez coisa julgada material. E em muitas dessas situações, a Fazenda já poderia ter invocado seu crédito para o fim de compensação, como defesa em tal processo em que se formou o título. Se não o fez, incide a previsão do artigo 474 do CPC. Ela não perde o seu crédito, mas ficou superada a possibilidade de compensá-lo. Não por outra razão, a compensação que pode ser alegada em impugnação ao cumprimento de sentença ou em embargos de execução é aquela superveniente à sentença. Inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 525 e inciso 6º do artigo 535. Alguém responderá que o legislador pode criar ressalvas e exceções à coisa julgada, o que é realmente correto. Mas as atenuações à solidez da coisa julgada só poderiam vir a ser aplicadas às coisas julgadas futuras, e não aquelas que já estavam estabelecidas no momento em que a norma alteradora passou a vigorar. Inciso 36 do artigo 5º da Constituição. Mais uma vez, repita-se que o fato de a inovação ser veiculada em emenda constitucional não é exime do controle de constitucionalidade em face das cláusulas pétreas, parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. Todas essas ponderações, se não afetam por completo a legitimidade da regra em exame, limitam drasticamente seu alcance. Os créditos compensáveis no incidente sumário desenvolvido no procedimento de formação dos precatórios seriam apenas os reconhecidos por sentença judicial e fundando-se a execução contra a Fazenda em ato revestido de coisa julgada material, desde que supervenientes a esse ato. O parágrafo 9º do artigo 100 da Constituição, por outro lado,
deixar claro que a compensação tem de se fazer com crédito detido originariamente pela própria fazenda devedora e não por outros antes que, conquanto integrando a mesma estrutura administrativa, tenham personalidade jurídica própria. Como exemplo, não pode o Estado querer abater da sua dívida crédito de autarquia estadual. E também, esse mesmo parágrafo 9º do artigo 100 prevê que o crédito da fazenda pública a ser compensado deve ter por devedor o próprio credor originário do precatório, sendo, para tal fim, irrelevante eventual cessão do crédito, que nós falaremos já já, pelo adversário originário da fazenda a um terceiro. Uso do precatório para a compra de imóveis. O parágrafo 11 do artigo 100 da Constituição Federal prevê a possibilidade de o credor usar os seus créditos retratados em precatórios para a compra de imóveis do ente administrativo devedor. Mas tal regra não é por si só eficaz. Fica a depender, segundo o próprio dispositivo constitucional, de uma lei regulamentadora de cada entidade federal. Cessão de créditos. O texto constitucional agora admite explicitamente a cessão do crédito retratado em precatório, no parágrafo 13 do artigo 100 da Constituição. Tal possibilidade já era reconhecida pela jurisprudência. Duas ressalvas, no entanto, são feitas por esta regra constitucional. Primeira ressalva: o crédito alimentar titularizado por credor com mais de 60 anos ou portador de doença grave, uma vez transferido, perde a sua especial preferência na ordem de pagamento, disciplinada no parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição. Torna-se, portanto, um crédito comum. Segunda ressalva: o crédito de pequeno valor, que a princípio dispensaria a expedição de precatório e seria pago mediante simples requisição de pequeno valor, como se vê no parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição, quando transferido, perde o seu regime especial e passa a depender de precatório. Além disso, e como já destacado, a despeito da cessão, a Fazenda Pública tem o direito de abater do seu débito os créditos que possua em face do credor originário. O texto constitucional estabelece ainda uma condição de eficácia para a cessão. Ela, a cessão, somente produzirá efeitos após comunicação por meio de petição ao tribunal de origem e à entidade devedora, parágrafo 14 desse artigo 100 da Constituição. Trata-se de mera comunicação e não pedido de anuência. O artigo 5º da Emenda Constitucional de número 62 de 2009 convalidou todas as cessões de precatórios efetuadas antes da sua promulgação, independentemente da concordância da entidade devedora. O último tópico que eu quero tratar com os senhores no vídeo de hoje é o da assunção de dívidas pela União Federal. O parágrafo 16 desse mesmo artigo 100 da Constituição Federal estabelece a possibilidade de, nos termos de lei regulamentadora, a União, a seu exclusivo critério, vir a assumir débitos de Estado, município ou Distrito Federal para o fim de refinanciá-los. Tal regra é preocupante, conforme já indicaram diversos estudiosos, doutrinadores. Ela pode prestar-se a incentivar o tráfico de influência, a corrupção, o clientelismo. Na medida em que fica sujeita tal assunção ao exclusivo critério da União, dá-se extrema liberdade para que agentes seus valham-se dessa autorização de modo ilegítimo. É que, diferentemente da quase totalidade das fazendas públicas brasileiras, estaduais, distrital e municipais, a União está em dia com seus precatórios. Os estados, Distrito Federal e municípios, em sua grande maioria, estão em situação preocupante. A assunção de dívidas pela União, portanto, pode ser algo como proveitoso para o credor. Teme-se que agentes públicos menos escrupulosos passem a pedir ou aceitar vantagens indevidas, evidentemente, para promover tal assunção. Por outro lado, há ainda o risco de tratamento discriminatório da União relativamente às diferentes unidades federativas. Bom, meus amigos, vamos fazer um corte no vídeo por aqui. Vamos continuar a análise da execução contra a Fazenda Pública no próximo vídeo, analisando como aparece na tela para vocês os títulos que embasam
a execução contra a Fazenda Pública e o procedimento dessa modalidade de execução especial, tá certo? Então é isso, meus amigos. Por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.